Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas o primeiro degrau. Trabalho apresentado na disciplina de Teoria Geral Constitucional do curso de Direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba, pelos alunos Emily Cristina, Lorena Gomes, Samara Braga e Tiago Ribeiro. Incluímos o seguinte tema: maçonaria tem direito à imunidade tributária? Temos como fonte de pesquisa a Carta Magna, o site do Supremo Tribunal Federal e artigos encontrados no Jus Brasil e no blog Auro. Bom, em primeiro momento entenderemos o que é imunidade tributária. A imunidade tributária é uma norma negativa de competência descrita na própria Constituição Federal que traz situações que não podem ser objeto de tributação, tendo em vista garantir direitos sociais e fundamentais como liberdade religiosa e de expressão, acesso à cultura e democracia política. Quem tem direito à imunidade tributária? Bom, possuir imunidade tributária significa ser excluído da obrigação de pagar tributos, podemos considerar como um privilégio dado a algumas entidades. Esse privilégio, esse direito, é dado pela Constituição através de uma norma constitucional, que proíbe a cobrança de tributos em alguns casos. Bom, dando continuidade, a imunidade é um direito fundamental do contribuinte e visa proteger valores próprios. Sendo assim, a cláusula pétrea não pode ser revogada. O artigo 150 da Constituição Federal diz que é vedado aos entes federativos instituir impostos sobre: a linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros; a linha B, templos de qualquer culto; a linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos atendidos aos requisitos da lei; a linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão; a linha E, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literamusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser, incluída pela Emenda Constitucional número 75, de 15 de 10 de 2013. Falaremos também sobre a imunidade religiosa. Como no artigo 150 cita que templos de qualquer culto possuem imunidade tributária, com isso, igrejas, terreiros de umbanda, candomblé e qualquer outro templo religioso não pagam impostos, mas desde que suas atividades essenciais estejam sendo cumpridas. Além disso, presume-se que todo bem, renda ou serviço de uma entidade religiosa está afetado diretamente à sua atividade fim. No artigo 150, são esses os impostos que não serão cobrados: patrimônio, bens, serviço, renda. Os imóveis, mesmo que alugados por essas entidades, são imunes desde que o dinheiro arrecadado seja investido para a própria entidade. Cemitérios, desde que vinculados à religião, também são imunes de pagar impostos. E é importante saber que sindicato patronal, sindicato dos empregadores, não é imune, portanto pagam impostos. Aplica-se a imunidade apenas ao sindicato dos trabalhadores, pois o entendimento sobre o artigo mencionado é literal. Mas para que essas entidades adquiram a imunidade, é preciso respeitar algumas regras, como: não pode ter finalidade lucrativa, o dinheiro arrecadado ele não pode ser investido em outro. A imunidade é preciso respeitar algumas regras, como: não pode ter finalidade lucrativa, o dinheiro arrecadado ele não pode ser investido em outro país e tem que ter escrituração contábil, registro cronológico e específico da natureza de todos os fatos que ocorrem na entidade. Bom, meu nome é Thiago e eu vou estar falando aí sobre a RE 562.351. Bom, em primeira análise, devemos o quê? Devemos compreender o artigo 150, porque é nele que vamos ter ali uma base para tentar ali buscar de uma forma mais compreensível o que ocorreu nessa RE, nesse julgamento aí de uma loja maçônica do Rio Grande do Sul, e tentar buscar o melhor aproveitamento disso. Bom, nesta linha de pensamento, o artigo 150, no artigo 150 ele prevê a imunidade tributária. No que discorre a religiões, entre outros aspectos, no inciso 6, a linha B e C diz que a imunidade ela pode ser atribuída de qualquer culto, ou seja, e diante desse aspecto aí que gerou
esse processo, o julgamento desse processo, levou os vários questionamentos. Por quê? Porque alguns pontos de vista interpostos, mesmo dentro do julgamento, foram contrários e também foram muito discutidos, principalmente do Ricardo Lewandowski e do Marco Aurélio. O Ricardo Lewandowski, ele diz o quê? Ele fala que ele não considera a maçonaria como uma religião. Ele não concorda com isso. Por quê? Porque ele diz que a maçonaria ela é uma ideologia de vida. Ela é uma ideologia de vida, ou seja, ela não se alimentaria a tempos de qualquer culto, porque ele não diz que ela é uma religião. Para ele, ela não é uma religião. Então, ele não adentra ela no artigo 150, que diz sobre a imunidade tributária. Então, no caso, ele não entraria. Já Marco Aurélio, ele afirma o quê? Ele diz que sim, que ela pode ser considerada como uma corrente religiosa. Por quê? Porque ele afirma que nela, por exemplo, porque lá na maçonaria eles iam fazer culto só porque não eram por exemplo, em templos, e sim em locais fechados, e que lá eles praticavam algum culto referente a alguma religião. Então, nessa linha de pensamento dele, ele crê que sim, que ela deve ter essa imunidade tributária, devido a não ter várias restrições dentro da lei maior, dentro do Código, dentro da Constituição Federal. Da Constituição Federal. Então, neste caso, nessa linha de pensamento dele, ela entraria sim, e até mesmo depois do Ricardo Lewandowski ele ter colocado seu ponto de vista e ter argumentado sobre isso, ele diz que o Ricardo Lewandowski ele está sendo mais restrito do que a lei. Ele está sendo mais rigoroso do que a lei. Então isso não se adentraria a esse tipo de pensamento. Por isso que esse processo ali gerou vários comentários até redes sociais, porque é algo muito cauteloso, é algo que você tem que buscar o máximo, tentar fazer da forma correta e da forma que não prejudique nenhum dos lados. Bom, neste julgamento, então, eles rejeitaram a imunidade tributária da loja do Rio Grande do Sul, aí, por votação, onde Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Ares Brito, que seguiram essa mesma linha de pensamento aí do Lewandowski. E nessa linha aí foi rejeitada a imunidade tributária da loja do Rio Grande do Sul. Analisando o decorrer do trabalho, podemos concluir que o ministro Ricardo Lewandowski não reconheceu a maçonaria como uma religião, e sim como uma ideologia de vida. Por esse motivo, não poderia ser isenta de pagar o IPTU. Segundo ele, a prática maçom não tem dogmas, eles se ajudam entre si, aceitando e pregando a ideia de que o homem e a humanidade são aptos de melhoria e de aperfeiçoamento. O ministro avaliou também que para as imunidades tributárias deve ser dado tratamento restritivo. E ainda complementa que, quando a Constituição conferiu imunidade tributária aos templos de qualquer culto, este benefício fiscal está circunscrito aos cultos religiosos. Conforme ele, a própria entidade maçônica do estado do Rio Grande do Sul afirma que a maçonaria não é uma religião com teologia, mas adota templo onde se desenvolve conjunto variável de cerimônias. Porém, os argumentos de Ricardo Lewandowski não convenceram o ministro Marco Aurélio, que em seu ponto de vista apresentou seu entendimento em sentido contrário, ao pontuar que a Constituição Federal não restringiu imunidade à prática de uma religião, enquanto tal, mas a templo de qualquer culto,
Por outro lado, sustentou haver propriedades que permitem atribuir à maçonaria traços religiosos. Ele diz que, em um conceito menos rígido de religião, se pode classificar a maçonaria como uma corrente religiosa, que congrega física e metafísica. São práticas ritualísticas que somente podem ser adequadamente compreendidas em um conceito mais abrangente de religiosidade. Observou ainda haver na maçonaria uma profissão de fé em valores e princípios comuns. Ao refletir acerca do assunto, estou de acordo com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, pois, ao meu ver, a maçonaria não é uma religião no sentido de ser uma seita, mas é um culto que une homens de bons costumes. A maçonaria não promove nenhum dogma que deve ser aceito por todos, mas inculca nos homens a prática da virtude, não oferecendo solução para a redenção de pecados. É notável observar que a prática maçônica não tem adoração a um Deus em seus rituais, sendo assim uma grande associação que prega uma filosofia de vida e que não impõe opiniões e crenças aos seus membros, e ainda assim proíbe qualquer discussão a respeito de religião ou de política em suas lojas.